Um bocado de gente, mais de 60 milhões lá nos Estados Unidos, é considerado uma audiência muito alta. Acompanharam ontem o debate Kamala Harris e Donald Trump. O desempenho dela, assim, chamados especialistas, quem vive vendo isso, foi considerado bom. Mas a pergunta que está no ar é a seguinte: que força tem o desempenho dela ou o desempenho do Trump, como vocês quiserem, que força tem esses desempenhos para alterar ou não o resultado das eleições americanas, influenciar o resultado, melhor dito? Vamos acompanhar. Um dia após o debate, os dois candidatos se reencontraram na cerimônia anual em homenagem às vítimas dos atentados às Torres Gêmeas, que completaram 23 anos nesta quarta-feira. Kamala e Trump repetiram o cumprimento que chamou a atenção na noite anterior. Constantemente no ataque, a candidata democrata tomou a iniciativa, ditou os termos do confronto e conseguiu irritar Donald Trump com frequência. Pesquisa feita pela CNN com eleitores registrados indicou que Kamala venceu o debate para 63% dos entrevistados. O cenário se inverteu em relação ao último debate organizado pela CNN, no qual 67% dos eleitores disseram que Donald Trump tinha se saído melhor do que o então candidato democrata Joe Biden. Além disso, a atual vice-presidente passou a ser a favorita nas bolsas de apostas para vencer a disputa pela Casa Branca. Mesmo assim, não há como medir de imediato o efeito que as impressões de um debate presidencial causam no eleitorado. Será difícil escapar da polarização dos Estados Unidos ou das dificuldades que Kamala terá para vencer no colégio eleitoral. Ela precisa de uma vantagem de 4 ou 5 pontos em nível nacional para ter segurança de que conquistará os estados indecisos. Segundo a maior parte da média das pesquisas, Kamala está de 1 a 3 pontos à frente de Trump nos levantamentos nacionais, e os dois estão praticamente empatados em estados pêndulo. O bom desempenho de Kamala no debate pode ter animado os democratas. Resta saber se o eleitor americano médio concorda. Cliff, o que você antecipa que o que se assistiu ontem no debate tenha de peso daqui a 55 dias, no dia da eleição? É muito pouco tempo, né? Mas começou. Em primeiro lugar, o que a gente sabe baseado na história. Historicamente, o debate não tem grande impacto de longo prazo. Aliás, pode ter um impacto momentâneo, mas normalmente volta para o status quo anterior. Essa é a nossa experiência empírica. Mas essa é uma campanha nesse momento aqui é dividido 50-50, ou seja, 50% para Biden, 50% para Harris. Realmente, sabe, não tem favorito. Portanto, eu acho que a campanha em si e debates importam e pesam muito, em primeiro lugar. Então, eu estou olhando para isso. A que ponto cada lado consegue desempenhar, sabe, a partir desse momento. No debate, como você já falou, as pesquisas quantitativas e qualitativas já mostraram que Harris ganhou, ou seja, essa foi a opinião dos eleitores assim. Mas especificamente porque ela precisava se mostrar presidencial, ela precisava levar pancada do Trump, ela fez, ela empenhou e mostrou para os americanos que ela pode ser, de fato, chefe de Estado. Lorival, é interessante como o Cliff considera duas coisas. Uma, vamos dizer, a perspectiva histórica, o que a história de eleições nos ensina em relação a isso, e a afirmação dele é relevante, que ele diz que isso não dura um longo tempo. Porém, nesta campanha, ele está muito focado no que ela foi capaz de dizer, porque ela era muito desconhecida antes desse debate. Qual é a sua visão, Lorival, do que aconteceu 24 horas atrás e quanto que o que aconteceu perdura ou não em termos de formação na decisão de voto? Eu acho que para os americanos e para os eleitores, assim, de maneira geral, né, o que acontece é que eles ficam mais focados na vida concreta, né, na vida real e em qual candidato que dá para eles mais otimismo, né, uma expectativa mais positiva.
E eu acho que, com relação a isso, uma parte importante do eleitorado ainda está muito indecisa, né, nos Estados Unidos. Assim, essa questão que para eles é a mais importante mesmo, do poder aquisitivo, ela realmente deixa uma parcela que vai decidir essa eleição indecisa. Por quê? E aí vem a oportunidade perdida pelo Donald Trump. Ele não conseguiu expressar assim, os problemas econômicos vividos pelos Estados Unidos. Ele mencionou isso, mas ele não investiu nisso, não demonstrou carisma pela população que sofre com os problemas econômicos. Então, ele realmente perdeu uma oportunidade muito grande de explorar bem essa questão. Ele, obviamente, não se preparou bem para esse debate. Né? Acho que ele foi vítima da própria autoconfiança, né? Talvez a arrogância que ele tem e de menosprezar o adversário, no caso a adversária. Né? Então, isso foi uma chance, esse debate foi uma chance perdida para o Trump. Para mim, essa é a questão mais importante desse debate. Ele tinha a faca e o queijo na mão, né, para explorar a ansiedade dos americanos em relação aos problemas econômicos, para explorar a nostalgia dos americanos em relação à situação econômica dos Estados Unidos anterior à pandemia. E é justificável dizer, não, a economia foi vítima de uma pandemia, mas lembre-se como era antes. Ele não colocou isso claramente, né? Ele ficou muito apegado a outras linhas de ataque que ele tinha preparado, algumas muito superficiais, algumas baseadas em fake news, em desinformação, que os próprios âncoras se encarregaram ali de desconstruir. O que muito o enfureceu. Pois é, ele foi vítima do próprio despreparo. Esse é um resumo que você faz em bastante detalhe, Lorival, do comportamento do Trump ali. Eu fiquei também tentando fazer o meu resumo disso, acabei me rendendo ao resumo do New York Times, que é o seguinte, segundo o New York Times. A gente estava ali diante de duas posturas, Cliff, eu quero passar a pergunta a você agora. Uma é, o Trump, será que ele acredita que todo mundo tem tanta raiva como ele tem do atual governo? E a Kamala Harris? Será que ela acredita que tem tanta gente assim que não quer mais saber de Trump, quer virar a página e seguir em frente? Esse teria sido o resumo das duas posturas. Qual pesa mais? É uma pergunta excelente. Então, com certeza, Trump está usando aquela raiva, vem usando desde 2015 para mobilizar a base dele. E tem uma grande parcela dos americanos que sente isso, que os Estados Unidos está fugindo do controle deles, dos dedos deles, assim, e Trump é o campeão deles. Mas tem esse outro lado, essa América nova que eu chamo, que tá emergente nesse momento, que é diferente, é mais diverso racialmente, é mais progressista, que sabe, tem uma visão diferente, sabe, comparado com o passado, que Harris representa. Eu concordo com o Lorival, o Trump perdeu uma oportunidade. Ele não conseguia pintar ela como governo, entre aspas. Mas o que ela fez? Ela conseguiu, que a gente fala em inglês, frame, botar, sabe, assim, de uma maneira, definir sobre o momento como o futuro versus o passado. Ali eu acho que ela ganha, Trump acaba perdendo. Agora, Lorival, é interessante também como o Cliff está lá, está vivendo isso a cada minuto, dá uma inveja danada que a gente tinha vontade de estar lá também. E um respeito também, exato, né? Exato. E profissionalmente ele está o dia inteiro number cruncher, ele está o dia inteiro mastigando esses números. Agora, há algo que sai também desse debate, que é, assim, para mim, como repórter internacional, que eu fui muitos anos, cobri muitas eleições americanas, eu não me lembro, na minha memória, talvez um pouco afetiva em relação aos Estados Unidos, eu não me lembro de um grau desses, no qual, para um lado, o que é ser americano é completamente diferente do que é para o outro lado ser americano. Esse debate trouxe isso de forma muito viva, no mau sentido. Parece ser absolutamente irreconciliável o que estava ali no debate da ABC ontem à noite. E para a eleição? Isso é assustador, né? Considerando que todos têm que viver no mesmo país e compartilhar
as coisas. Eu acho que isso é um pouco a história do que está acontecendo em vários lugares, no Brasil um pouco também, embora no Brasil nunca tenha havido, talvez, esse terreno comum que houve nos Estados Unidos ao longo de quase toda a história, depois da Guerra Civil e até recentemente, né? Realmente, os políticos que exploraram essa divisão estão de parabéns, conseguiram destruir esse terreno comum. Não que ele não possa ser reconstruído, né? Mas eu acho que a Harris, ela deu alguns passos nessa direção ao cumprimentar o Trump no início do debate. Você viu, a gente mostrou a imagem de hoje, 11 de setembro, hein? Aniversário do 11 de setembro. Foi ela que teve a iniciativa, de novo, de ir lá cumprimentá-lo. E ela faz isso também por interesse político-eleitoral. Ela entende que essa parcela do eleitorado americano que vai decidir essa eleição deseja essa... É por isso que eles estão indecisos, é por isso que eles são moderados. Eles desejam, eles não são sectários nem de um lado nem de outro, não é?